Hello, titia chegou, minha gente. Hoje a gente vai para aquela prosa clássica, né? Faz tempo que eu não faço aqui um vídeo, esses vídeos mais soltos. Mas ainda assim eu vou usar aqui alguns materiais de apoio que eu vou deixar no link, ou na descrição. Na descrição do vídeo estarão os links desses materiais que eu vou usar. E o assunto hoje, mais uma vez, é perdão. Me perdoem, mas eu preciso falar de perdão. E porque eu tenho visto um número sem tamanho de pessoas sofrendo e trazendo, né, para suas vidas tantos dissabores por conta do perdão. E, inclusive, eu encontrei um texto aqui que ilustra bem isso, e eu vou fazer aqui a leitura para vocês. É da página medium.com. Uma história de perdão, publicada por Nelson Ávila, em 26 de outubro de 2022. Vamos lá. Muito bem. Hoje vamos conversar sobre o perdão. Mas por que é importante perdoar? Perdoar alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, pois todo mundo ganha ao fazer as pazes com o próximo, com os nossos semelhantes. Porque perdoar é o ato consciente de esquecer a ofensa que de alguma forma nos causou mal, mesmo que a pessoa em questão não mereça. Não é a pessoa, sou eu. Eu mereço viver em paz. É isso que a grande maioria não entende. Que perdoar é se libertar. E vejam os aspectos físicos também, né? Alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico. O chakra responsável pelo sistema imunológico é o cardíaco, que não, por acaso, trabalha o perdão. Perdoar é, inclusive, uma questão de saúde física. Já seria um excelente motivador. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que a arrasta para o fundo do mar. Aquele que perdoa tem em si quebradas as correntes do rancor, da mágoa, do ódio e da vingança. Porque simplesmente a pessoa, ao perdoar, se livra de um peso que não merece e nem precisa carregar. Imagine, pois, que se um irmão de caminhada lhe ofender, de que ajudaria tanto a você quanto a ele guardar rancor de uma situação acontecida há muito tempo que nada poderá mudar? São aquelas histórias que se arrastam por meses, décadas, milênios, né? Porque a gente sabe de casos aí em trabalhos espirituais de gente que não perdoa, histórias que aconteceram há centenas e centenas de anos, em reencarnações, a perder de vista. E não saem desse círculo vicioso da raiva, do ódio, da mágoa. Dá para mudar lá atrás? Não dá. Dá para ressignificar e fazer diferente agora. Acaso somos tão perfeitos assim que não cometemos erros e também não decepcionamos pessoas? Nós somos o alecrinzinho dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Quantas presepadas já fizemos? Quantas vezes ofendemos? E não é com culpa não, gente. É com maturidade que eu estou falando isso. Quantos erros cometemos? Quantas pessoas prejudicamos? Algumas sem intenção, outras até intencionalmente. Com quantos perdões nós já precisamos contar e recebemos? E se fosse o inverso, não gostaríamos de ser perdoados para que possamos melhorar enquanto espíritos em evolução? Devemos sempre pensar que um dia somos vítimas, mas também poderemos no outro ser algozes, considerando, né, essa dualidade vítima-algoz. Todos já passamos por esse papel, por esses papéis.
Temos uma história para ilustrar porque o perdão é tão importante, porque nos auxilia a pacificar nossos corações quando estamos dispostos a perdoar. Conta-se que certo dia, um professor queria ajudar seus alunos a resolver alguns problemas de relacionamento e propôs uma atividade. Pediu a todos os alunos que levassem uma sacola e algumas batatas de vários tamanhos para a próxima aula. No dia seguinte, orientou que cada um escolhesse algumas batatas e escrevesse em cada uma o nome de cada pessoa de quem sentia mágoa ou inveja ou rancor, pois as batatas deveriam ser escolhidas conforme o tamanho do sentimento negativo de cada aluno. Então vamos lá, cada aluno levou um saco com algumas batatas. Aí o professor pediu que cada um deles identificasse cada uma daquelas batatas com o nome da pessoa com quem havia um ranço e eles escolhiam de acordo, então, daqueles que eles tinham muita raiva, as batatonas, daqueles que eles tinham um rancinho, uma batatinha, ok? Depois que todos haviam terminado a escrever os nomes nas batatas, o professor pediu que colocassem as batatas na sacola e que as carregassem para todos os lugares onde fossem, tanto de dia como de noite. Então, os alunos carregando aquele saco de batatas para cima e para baixo, onde quer que eles estivessem. E se uma nova pessoa os magoasse, deveria escolher uma batata, né, uma nova batata, escrever o nome, ó, tuf na sacola. Quem resolvesse os problemas com as pessoas cujos nomes haviam escrito nas batatas, poderiam jogar as batatas fora. Então, havia já um trabalho sendo realizado. Vamos supor, eu joguei uma batata lá que eu estava com raiva de fulano. Resolvi a questão, eu tiro aquela batata do saco. Em compensação, apareceu um outro amiguinho que me encheu os pacovás, me magoou. Eu vou lá, pego uma batatinha básica nova e ó, tome no saco de novo. Assim foi feito. A maioria das sacolas, obviamente, ficaram muito pesadas. Mas ninguém reclamou. Mas, com o passar dos dias, o conteúdo das sacolas foi aumentando e aumentando, em vez de diminuir. E os alunos começaram a mostrar certo descontentamento. Porque, para não esquecer a sacola em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para a vida deles, tais como estudo, lazer e amizade. Então, eles ficavam, muito preocupados em não esquecer aquele saco de batata podre, porque só tem mágoa e ranço ali, é podre. E isso os tirava do foco daquilo que os agradava, de outros assuntos importantes para as vidas deles. Passado algum tempo, os alunos disseram ao professor que não dava mais para continuar a experiência, pois estavam cansados de carregar aquela sacola, aquele peso morto, que não tinha nenhuma utilidade, e alguns ferimentos no corpo já incomodavam os alunos. Daí o professor explicou que essa experiência foi criada justamente para mostrar aos alunos o tamanho do peso que a mágoa e o rancor provocam nas pessoas que ficam presas a um passado que não existe mais. E que quem mantém esses sentimentos negativos no coração, mágoa, rancor, ressentimentos, perde precioso tempo na vida e deixa de prestar atenção em fatos importantes, estudos, amizades, lazer, além de que esses sentimentos negativos podem provocar doenças físicas, emocionais e espirituais. Então ele trouxe ali uma ilustração real do que é a mágoa. É carregar um peso morto, porque você fica ruminando numa coisa que não dá para modificar. É o famoso, você bebe o veneno esperando que o outro morra, porque isso é mágoa, é raiva, você bebe o veneno, mas quer que o outro morra, e vai se destruindo. Daqui a pouco está somatizando no corpo físico uma série de problemas pelo simples fato de que você não se permite perdoar. Perdão está muito relacionado à coisa do orgulho. Imagina, eu não vou perdoar nunca. De jeito nenhum. É fácil perdoar? Podemos dizer que não é tão fácil, porém é extremamente necessário. Escrever e falar, com certeza, é uma facilidade coroada de elegância poética. Mas na prática, é preciso treinar a cada instante, mesmo que seja aos pouquinhos.
em modo conta-gotas, até que um dia esse treinamento possa se tornar nosso modo de viver, como nos ensinou Jesus, perdoando, amando e pacificando. E não nos esqueçamos também da necessidade do auto-perdão, do entender e compreender a nós mesmos, de colocar-se no lugar de si mesmo, do reconhecimento das próprias fraquezas, da compreensão de que podemos nos levantar e seguir sempre em frente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Porque, como já diz George Herbert, aquele que não consegue perdoar os outros destrói a ponte por onde um dia terá de passar. Pensemos nisso, muita paz a todos. Então, aqui o perdão abordando essa questão de como a gente arrasta durante tanto tempo, né, situações, pesos desnecessários que nos consomem atenção, que nos consomem energia, que consomem o melhor de nós por conta de ficar prestando atenção nessas rusgas, nesses ranços, que muitas vezes talvez até já tenha surgido do outro lado a necessidade de querer resolver, mas a gente não se permite. Como também pode ter surgido do nosso lado a necessidade de resolver e o outro não permite, mas aí é aquilo que eu já falei. Se você se vê numa situação onde você sente necessidade de pedir perdão e o outro não perdoa, o problema é dele, não é seu. O reconhecer de fato, verdadeiramente, esta necessidade é a intenção que manda. É muito importante. Agora, a necessidade de pedir perdão é tão importante quanto a de perdoar. O auto-perdão eu falo mais tarde, mais pra frente. Porque isso pra mim é o ponto de partida de tudo. Ninguém perdoa se não se perdoa. Não existe perdão externo sem perdão interno, né? Mas essa questão do perdão, nós estamos numa fase crucial. Ou vai ou racha. Você quer realmente trabalhar a tua evolução, trabalha o perdão. Sem perdão, não há ascensão. Mas não é aquele perdão, eu vou perdoar porque eu vou para a quinta dimensão. Não, você vai para outra quinta, vai para outro tipo de quinta. Não é de ascensão, não. Porque o que você faz com a intenção de ter benefícios não é do coração. E o que manda é o coração. E falando nisso, tem um outro texto aqui que eu vou ler também e que relata exatamente isso que eu estou falando. Também vou deixar na descrição aqui. É uma página chamada ACI Digital. O perdão. Era uma vez um rapaz que ia muito mal na escola. Suas notas e comportamento eram uma decepção para seus pais que sonhavam em vê-lo formado e bem-sucedido. Um belo dia, o bom pai lhe propôs um acordo. Se você, meu filho, mudar o comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, lhe darei então um carro de presente. Por causa do carro, o rapaz mudou da água para o vinho. Passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha uma preocupação. Sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do interesse em obter o automóvel. Isso era mau. O rapaz seguia os estudos e aguardava o resultado de seus esforços. Assim, o grande dia chegou. Fora aprovado para o curso de medicina. Como havia prometido, o pai convidou a família e amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel. Quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e lhe passou às mãos uma caixa de presente. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote. Para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. O rapaz ficou visivelmente decepcionado e nada disse. A partir daquele dia, o silêncio e distância separavam pai e filho. O jovem se sentia traído e agora lutava para ser independente. Deixou a casa dos pais, foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícias à família. O tempo passou, ele se formou, conseguiu um emprego em um bom hospital e se esqueceu completamente do pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia, o velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu. Faleceu. No enterro, a mãe entregou ao filho indiferente a Bíblia que tinha sido o último presente do pai e que ele havia deixado para trás. De volta à sua casa, o rapaz, que nunca perdoara o pai, quando colocou o livro numa estante, notou que havia um envelope dentro dele. Ao abri-lo, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia:
Meu filho querido, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi, e aqui está o cheque para que você escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor. A Bíblia, nela aprenderás o amor a Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. Corroído pelo remorso, o filho caiu em profundo pranto. Como é triste a vida dos que não sabem perdoar. E isto leva a erros terríveis e a um fim ainda pior. Antes que seja tarde, caro leitor, perdoe aquele a quem você pensa ter lhe feito mal. Talvez, se olhar com cuidado, vai ver que há também um cheque escondido em todas as adversidades da vida. Esse texto, ele aborda 3 aspectos importantes. O primeiro, essa questão que eu falo, foi o que eu acabei de falar. Ah, não, eu vou ser bom porque eu quero ir para o céu. Vai não. Vai não porque essa turminha que cuida dessa parte não é trouxa. Porque o que manda é intenção, é energia. Todo mundo pode ser ótimo ator, mas no plano espiritual não tem interpretação. Ou você realmente assimila o entendimento das verdades espirituais, ou não tem conversa. Ser bom, generoso, altruísta, é da alma. É uma virtude que nós temos. Aliás, não, nós somos. Mas nós fomos conduzidos por um caminho de manipulação que quase nos desconectou da nossa essência. Não nos desconectou, senão nós teríamos virado, de fato, vamos dizer, vou usar o termo anjos caídos. Não, nós não nos desconectamos, mas nos perdemos de nós mesmos. Essas virtudes precisam ser exercitadas. Eu faço o bem, porque eu me sinto muito bem fazendo o bem. Fazer o bem traz para mim uma alegria, um contentamento, uma realização de alma. Eu me sinto muito bem fazendo bem. Aí sim. Então esse texto fala disso, porque o filho se tornou um bom aluno porque ele queria um carro. Ok, ele cumpriu com a coisa de se formar, mas não foi genuíno. É isso que eu quero dizer. Um outro aspecto, obviamente, né, é o próprio perdão. Veja que ele não se permitiu, é o que eu falo do benefício da dúvida, ele sequer abriu a Bíblia. E lá dentro estava um cheque para que ele comprasse o carro. Mas o orgulho, foi o que eu falei do orgulho. O orgulho é um veneno. O orgulho não permitiu. Ele abandonou pai, mãe, foi viver a vida dele, até que aconteceu o que aconteceu. E provavelmente, eu não sei se essa história é real ou não, também não me interessa, porque o que me interessa é a mensagem. Vai viver com o remorso. De não ter perdoado e o pior de todos, de não se perdoar por não ter perdoado. Olha o tamanho do imbróglio, meu povo. Porque eu não perdoei, porque eu não fiz. O maldito e se, eu nem gosto dessa palavra maldito. E se eu tivesse, e se, esquece o e se, porque ele não vai te levar a nada, a não ser a autodestruição. Então veja o que o orgulho leva o ser humano a fazer. E aqui um aspecto também muito importante. Perdoe aquele a quem você pensa ter lhe feito mal. Isso aqui, a mente, é uma máquina poderosa. E é um baita parceiro quando a gente aprende a dominá-la. Só que causa um quiprocó, porque às vezes a pessoa nos diz algo sem a menor intenção, mas o magoável, como dizia sabiamente Luiz Antônio Gasparetto, as pessoas são muito magoáveis. Aliás, hoje em dia você não pode falar nada. Parece que todo mundo é feito de, sei lá.
Pode falar nada, todo mundo se ofende, se magoa. É uma fraqueza impressionante, porque isso para mim é fraqueza. Porque um cidadão equilibrado e forte, ele não se ofende com qualquer coisa. Quando ele é dono de si, tem posse, não é qualquer palavrinha. Como é o nome daquela palavra? Chechelenta, que vai tirá-lo do seu equilíbrio. Então, muitas vezes a gente imagina que a pessoa está nos ferindo, nos magoando. Aí a gente já fica com raiva, com ódio, com ranço. Olha o monstro que a gente cria. Então, essa coisa, perdoe aquele quem você pensa ter lhe feito mal. Sabe qual é o grande problema? Falta de communication. Communication. Então, alguém fala, uma coisa. Isso aqui, ó. Troca de mensagens. Aí, olha que coisa mais linda. É que eu não consegui colocar aquela que tem Maria, José e Jesus. Você que era 10 e 1. A pessoa escreve, a outra interpreta do jeito que ela quer. Gente, tem conversas que não podem ser por mensagem, principalmente escrita. Olho no olho, olho no olho. Não dá para ser ao vivo, que seja aqui, ó. Com tantos recursos que a gente tem, salinha de reunião, videozinho. Pelo amor de Deus. É onde começam, né? Onde se iniciam os imbrólios que duram anos. Ali uma mensagem aqui, nossa, mas fulano foi muito grosso. Como você pode saber se fulano foi grosso, se tá escrito? Porque ele escreveu em caixa alta. Tem gente que só sabe escrever em caixa alta, porque não sabe que existem essas regras de etiqueta na escrita. Tem coisas que não devem ser escritas. Precisam ser habladas, faladas, expressadas. E outra coisa, não deduza. Putz, mas será que fulano quis dizer? É o tal do e se. O que será que fulano quis dizer? Pergunte. Fulano, precisava conversar com você, tem jeito? Use isso aqui para falar, que a maioria só usa para escrever. Claro que existem questões que são, né, necessárias que sejam utilizadas para escrever. Porque ninguém pode ficar o dia inteiro pendurado também falando, né? Fulano, precisava falar com você, mano. Tem jeito, meu? Conversa. Olha, você disse ou você escreveu algo que eu não entendi. Você pode me explicar? Outra coisa, não precisa ser pé na porta, não, porque tudo é pé na porta. Né? É uma distorção completa e absoluta de conceitos que só vão criando conflito. Sente com maturidade. Ouça, porque também não adianta ir armado. Ouça, porque às vezes a gente cria quadros demoníacos na nossa mente. E quando a gente vê, não é nada daquilo. Eu li aqui um texto, agora não vou lembrar qual é o nome, que falava de um senhor que saiu para trabalhar, né? Casou e precisava trabalhar e ele foi muito distante, ele ficou anos fora. E aí, na hora de ir embora, o patrão deu três conselhos para ele e o último conselho foi justamente para que ele não tomasse atitudes intempestivas, né? Sem saber o que estava acontecendo. E quando ele chega lá, ele vê que a esposa está com um jovem, então ele deduz que ela o traiu. E, na verdade, só que ele não tomou nenhuma providência. Ele foi conversar, ele foi esclarecer, e aí ele descobre que quando ele saiu, a mulher estava grávida. E aquele rapaz é filho deles. Ele poderia, simplesmente, e no texto fala, né, que nossa, eu vi um negócio aqui, passou bem aqui. Ele fala que aí, o cara ficou com tanta raiva que ele queria matar a mulher e o rapaz. Mas ele lembrou do conselho do ex-patrão, se acalmou, esclareceu. Quantas atitudes impulsivas, intempestivas e até violentas foram tomadas por dedução? Aí acontece uma presepada, a pessoa fica naquele remorso do filho aqui. Tome trabalhar o auto-perdão. Então, eu estou repetidamente falando de perdão, porque eu estou acompanhando o resultado da falta de perdão em muitos atendimentos. Eu sei do que eu estou falando. E eu vou repetir a frase que eu já disse aqui. Pega o bloquinho. Pegou o bloquinho? Pega o bloquinho. Sem perdão não existe
ascensão. Isso inclui auto-perdão. Agora é o seguinte, eu gosto de falar, gosto de abordar, mas gosto também de apresentar alternativas. Todas as pessoas, eu diria que todas as pessoas que eu já atendi na vida, se não todas, a esmagadora maioria, eu sempre indico como ferramenta de cura a escrita terapêutica. É o ato de escrever e de expressar os seus sentimentos, porque às vezes a gente tem coisa que a gente não fala com ninguém, nem com terapeuta, nem com ninguém. Põe no papel. Põe no papel. Senta com calma. Primeiro, hoje eu vou resolver esse imbróglio, porque eu não preciso ficar carregando esse peso. Já que eu não consigo falar, eu vou me expressar de outra forma. Hoje eu vou me dar o tempo necessário para resolver este BO. Eu vou para um cantinho da minha casa, ou vou num jardim, aonde você quiser. Se quiser ir até para uma lanchonete, vai. Eu não acho que seja um local mais adequado, porque isso vai mexer com o teu emocional. E tem gente que tem vergonha de chorar em público. Vai para um cantinho, que seja um lugar que você tenha paz. Peça inspiração para o teu eu superior, te ajude a realizar esse processo. Senta e escreve. Ou, aliás, pensa. A não ser que você já tenha pensado antes de fazer o processo, quem é a pessoa a quem você precisa se dirigir para trabalhar perdão. E aí você começa a escrever uma carta, como se você fosse mandar para a pessoa. E ali você coloca tudo. Pode até soltar os cachorros. Tudo. Seja sincero na sua escrita. E esqueça erro de português, esqueça a pontuação, que isso não faz a menor diferença. Você vai estar lidando com sentimentos que estão, eu vou usar um termo que não existe, que estão enlixando a sua alma, lixo, contaminando a sua alma. Esqueça as regras ortográficas e se expresse. Depois que você escrever tudo, se você acha que tem que pedir perdão, que precisa perdoar, não importa, agradeça, não importa. Escreve. Depois você vai ler esta carta. Leia. Leia. Eu vi de novo aqui um negócio bem aqui, ó. Leia. Depois que você ler, essa carta não vai ser enviada para ninguém, tá? Mesmo que a pessoa esteja ainda encarnada. Você vai queimar. Nesta queima, você vai pedir ao fogo, aos elementais do fogo, a chama violeta ou a chama verde, a quem você quiser, a divindade, que transmute toda a dor, toda a mágoa, toda a raiva ali contida em pura luz. E permita que isso vá. Isso é um processo, é como se você materializasse algo. Quando você escreve, eu sempre falo isso. Quando está aqui no campo das ideias, é muito confuso. Quando você consegue falar ou escrever, você organiza os seus pensamentos. Então, você começa a ver com mais clareza. Muita gente chega à conclusão de que, pô, mas eu estava me remoendo por conta disso aqui. Isso aqui não tem mais importância. Mas está lá dentro. O ego gosta de zona de conforto. E às vezes a zona de conforto é o conflito, é a raiva, é a mágoa. É isso que a gente precisa ressignificar. É o famoso, você quer estar certo ou quer ter paz? O que vale mais? O que pesa mais na tua balança? Estar certo é relativo. Paz é inegociável, eu diria. Então, este é um processo onde você, é como se você materializasse o teu sentimento para você lidar com ele, é como se você desse forma àquilo. E quando você vê queimar, é como se de fato você estivesse queimando toda aquela mágoa. Eu diria a vocês, façam. E se sentirem necessidade de fazer mais de uma vez para a mesma pessoa, façam. Há anos atrás eu participei de um trabalho que chamava Cartas do Perdão. Eu não lembro, infelizmente, o nome da moça.
E era um trabalho de uma semana trabalhando com perdão. No primeiro dia eu escrevia uma carta de perdão para o meu pai. No segundo dia, para minha mãe. No terceiro dia, não sei para quem. No quarto dia, e tinha o auto perdão. Gente, pensa num trabalhinho power. Só que você tinha que parar e realmente sentar, escrever. Gratidão. É bom caminhar junto, tá? Gratidão por eu ter a consciência de poder realizar esse trabalho de perdão. Gratidão por eu ser capaz de me perdoar. Gratidão por eu ser capaz de perdoar. Eu não sou capaz de entender o mundo da outra pessoa. Eu não sei por que ela agiu daquele jeito. Não cabe a mim esse entendimento. A mim cabe o entendimento de que se eu perdoo, eu me liberto. Se eu a libertar, maravilha. Mas o foco é a minha libertação. Ela pode, muitas vezes, ter feito o melhor que ela podia, que ela sabia, que ela tinha condições. Ou talvez tenha acontecido de eu nem saber que ela fez. Ela pode ter agido nos bastidores para resolver uma situação, um entrever, e eu nunca soube. Aí eu acho que ela não fez nada. Não sabe. Entrega. Não pode mudar lá atrás. O que você vai fazer? Vai viver a tua vida presa nessa... Isso é uma roda do capiroto. Viver nesse tipo de sentimento que não agrega absolutamente nada. A pergunta é, vale a pena? O que você deixa de viver de bom enquanto você se pega nessas coisas? E aí, para fechar, tem uma página chamada ptaleteia.org que fala justamente da carta. E se uma carta pudesse ajudá-lo a perdoar os outros e curar feridas, perdoar alguém que o machucou parece impossível porque sua ferida é muito profunda, você pode tentar esse método que o ajudará a dar um passo na direção a quem o machucou. Não posso perdoá-lo, nunca aceitarei isso. Alguns acontecimentos ou pessoas que nos machucaram e dos quais lembramos constantemente ficam, às vezes, engasgados na nossa garganta. Por mais injustos que sejam, eles podem, no entanto, nos levar a uma transformação se nos empenharmos a tirar uma lição positiva deles. Ao reprimi-los, bloqueamos a nós mesmos e obstruímos a ação de Deus. Eles nos fecham em nós mesmos, nos bloqueiam, nos impedem de evoluir. Portanto, como liberar todo esse rancor que nos invade a fim de viver no presente e nos sentirmos mais leves? Cartas para reencontrar a alegria de amar. Alguns terapeutas sugerem a seus pacientes que escrevam uma carta na qual eles podem desabafar e expressar de maneira ultrajante todas as censuras que poderiam fazer a seus pais, parentes, chefes, etc. Em resumo, todos aqueles que o machucaram. Esse método é útil e você pode tentar realizá-lo, mas tenha cuidado, não envie a carta a ninguém. Ela é apenas uma carta do lixo que exterioriza os sentimentos conflitantes que vivem dentro de você. Dia após dia, vá escrevendo sua carta até se sentir aliviado. E de repente, tudo o que fazia mal sumiu. Você pode ler a carta para alguém próximo a você, em quem você tem total confiança, para garantir que a limpeza seja totalmente realizada. Entretanto, não se mantenha naquilo que é negativo. Escreva uma segunda carta. Desta vez uma carta de amor. Nesta carta haverá tudo que é positivo. E uma boa ideia é expressar sua gratidão por tudo que essas mesmas pessoas lhe trouxeram. Lembre-se das boas lembranças, tente entender as dificuldades delas, até sentir o seu coração cheio de compaixão. Vá escrevendo esta carta diariamente, até se sentir em paz e habitado pelo perdão que vem de Deus. Essa dupla abordagem é frequentemente necessária para que o passado não nos sobrecarregue e para que aprendamos a entender as coisas. Graças a esse método, você se tornará fortalecido, mais amoroso e, acima de tudo, mais positivo. Artigo de Yves Bouvin, instrutor de relações humanas, psicólogo e consultor. Veja, aqui ele dá uma outra dica, né? A carta do perdão, a carta do lixo, onde ele até fala, se você quiser, tiver alguém de confiança para ler isso e quiser, o faça. Escolha bem, tenha certeza. E uma segunda carta, a carta da gratidão.
Tem uma frase do... Meu Deus do céu. É do Gilbran? Eu acho que é. Peraí. É dele mesmo. Tem uma frase do Khalil Gibran que diz o seguinte: aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Porque, inclusive, muitos que passaram pelas nossas vidas nos ensinaram justamente a não ser como eles são. Eu não precisei ser como ele. O exemplo dele me mostrou. Se a gente começasse a entender a vida com mais leveza, quantos dissabores nós pouparíamos? Perdoar, gente, tem essa coisa também de ser difícil. Às vezes eu me pergunto, será que é tão difícil ou é mais uma caixinha que colocaram? É difícil quando o orgulho fala mais alto. A trava tá no orgulho. Tira a chave do orgulho da porta e ponha a chave da tolerância, do entendimento, do discernimento, principalmente do alto amor, do alto perdão, para entender que se eu erro, se eu faço presepada, se eu preciso do perdão do outro, o outro também precisa do meu e não me custa perdoar, por uma questão até de inteligência. Eu não tenho que ficar carregando esse peso, eu não mereço. A minha saúde não merece. Esta dupla abordagem é frequentemente necessária para que o passado não nos sobrecarregue. Tem muita gente vivendo de passado. Que tipo de futuro você quer construir se você vive de passado? Mas o passado foi muito bom. Ok, guarde dele as boas lembranças. Não fique preso a ele. Todo mundo que vive preso no passado não vai para frente. Deixa de viver, deixa de experimentar coisas maravilhosas que a vida traz. Mas meu passado foi uma droga. Mais um motivo. Guarde o aprendizado. O que foi ruim, pede para ser transmutado. Escreve a cartinha. A questão é que a gente tem um auto boicote tremendo. Como se a religião fez muito bem a coisa da culpa, né? Palmas para a religião, que instituiu a culpa como uma ferramenta poderosíssima para fazer as pessoas acreditarem que elas não são merecedoras. Elas não merecem uma vida de alegria, de prazer, de amor, de benesses, de bênçãos, de uma vida plena. Não, porque você é pecador, foi você que matou ele. Ele está lá pendurado na cruz até agora por sua culpa, condenado. Eu acho que a gente já está crescidinho o suficiente, eu estou falando no aspecto espiritual, para entender que isso é uma manipulação, uma falácia. Porque ele veio aqui com outro objetivo. Ele foi morto pelo sistema. E ele veio com uma missão. Ele veio startar a transição planetária. Hoje eu estou convencidíssima disso. Não tem culpa, tem aprendizado. E a gente precisa ressignificar essa coisa de nos culparmos e de culpar o outro. É responsabilidade, eu assumo a responsabilidade pelas coisas que eu faço, o outro assume a responsabilidade pelas coisas que ele faz. Esse tentar se colocar no lugar do outro, mas ninguém se coloca no meu lugar, menos. Eu sempre falo sempre não, de vez em quando eu converso com algumas pessoas que me vêm com algumas situações, eu falo, quem é que está trabalhando autoconhecimento e expansão? A lição é para você, chuchu, não é para eles. A vida ensina na prática, não é na teoria. É o que eu falo, Senhor, dai-me paciência. Ele vai te mandar uma baciada, uma betoneira de situações para você trabalhar a paciência. Não é para dizer, eu sou paciente, eu sou paciente. Não. Você vai trabalhar na prática a paciência.
E isso é para tudo na vida. É praticando, é agindo, é atuando que a gente vai se aperfeiçoando. Quanto mais a gente perdoa, mais fácil fica perdoar. Isso ninguém conta, né? Quando você vai para academia, quando você faz exercício, quanto mais você trabalha aquele músculo, ele não se desenvolve. É para tudo na vida, meu povo. Quanto mais pratica, melhor fica, já dizia Henrique Lima. É ou não é? Para tudo. Não é só para o corpo, é para a alma. Então, assim, por todos os fatores do mundo, sejam físicos, energéticos, emocionais, espirituais, psicológicos, etéricos, não importa. Reencarnacionistas, perdoar é a grande chave. Antes do perdão, auto-perdão. Pisei na bola mesmo, fiz um monte de presepada, já fiz um monte de besteira, as que ficarem em outras vidas que fiquem pra lá, que eu não quero nem saber neste momento. Tá tudo beleza, eu pego o meu agora. O que eu posso fazer agora de bom? Eu posso fazer esse trabalho aqui, vou fazer da melhor forma que eu posso. Eu trabalho com isso aqui. Então eu vou colocar todo o meu amor e dedicação nesse trabalho. Olha, hoje eu vou conversar com uma pessoa que está precisando da minha ajuda. Eu vou estar presente de corpo e alma e vou ouvir essa pessoa que precisa ser ouvida. Hoje eu tenho um dia com o meu filho. Eu vou fazer desse momento com o meu filho o melhor momento da minha vida. Espiritualidade é estado de presença. É você fazer o seu melhor conscientemente. E é assim que eu também ajudo a ressignificar as coisas ruins que ficaram lá atrás. Eu não preciso saber das coisas ruins. Eu não preciso ficar remoendo, relembrando o que aconteceu de ruim. Eu preciso tomar posse da minha vida e saber que aquela pessoa lá atrás que foi ferida é outra pessoa hoje. Nós somos a mesma. Mas ela amadureceu. E ela passou por aqueles processos até porque ela pode ter pedido no seu planinho de alma. Tem esse aspecto aqui que não foi abordado. Ninguém passa pelo que não precisa passar. E isso deveria ser motivo suficiente para nos dar a consciência de que nós somos capazes, sim, de superar qualquer coisa. E, principalmente, que nós somos capazes de perdoar. Eu espero, sinceramente, que esse conteúdo seja útil. Os textos que foram lidos, que eu vou deixar na descrição, a indicação da carta, podem fazer, porque eu já fiz, obviamente dentro de um outro contexto de trabalho, mas trouxe uma grande transformação. Perdoar é a grande chave. Auto-perdão, então, nem se fala, tá bom, minha gente? Fica esse vídeo aqui para vocês. Amanhã eu volto com mais um conteúdo, tá bom, crianças? Gratidão pela companhia. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.